Olá, tudo bem? Muitas pessoas têm me perguntado a respeito da conscienciologia. Eu conheci a conscienciologia lá em 1993, no comecinho de 93. Assisti naquela ocasião algumas palestras gratuitas que são dadas até hoje. E a primeira coisa que eu lembro assim que me chamou a atenção nessas palestras foi que os conceitos que eles apresentavam para o grande público, nessas palestras abertas ao público, palestras gratuitas, são aqueles conceitos básicos abordados pelo Espiritismo, no Livro dos Espíritos, no O que é o Espiritismo, também de Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, aqueles conceitos mais básicos. Mas apresentam estes conceitos com uma roupagem científica e para isso se utilizam de neologismos. Eles criam uma série de palavras novas para designar conceitos velhos. Para citar apenas um exemplo, eles criaram uma palavra chamada pensene, que é como se fosse uma sigla: pensamento, sentimento e energia. Sempre que nós pensamos, nós estamos sentindo alguma coisa, então há um sentimento envolvido. E quando emitimos um pensamento, estamos emitindo também energia. Nosso pensamento está sempre acompanhado de energia. Então eles resumem tudo isso na palavra pensene, que pode ser uma palavra muito útil, neste caso, em outros casos nem tanto. A Conscienciologia foi fundada pelo Valdo Vieira, que foi parceiro de Chico Xavier, é também um médium mineiro, chegou a psicografar livros em parceria com Chico Xavier. Exemplo desses livros: Mecanismos da Mediunidade, um excelente livro; Evolução em Dois Mundos, outro excelente livro, os dois de autoria do espírito André Luiz, psicografados por esses dois médiuns, Valdo Vieira e Chico Xavier. Eles recebiam esse livro do André Luiz em dias alternados, separadamente. E lá então pelo final dos anos 60, Valdo Vieira, por uma série de motivos, que não se sabe ao certo quais são, já que há muitas fontes diferentes, há muitas versões diferentes, o Valdo resolve deixar o espiritismo, deixa o movimento espírita e segue um caminho mais individual, levando à fundação, mais tarde, da conscienciologia. O enfoque do Valdo Vieira, já há bastante tempo, desde a década de 70, era a projeciologia, a projeção da consciência, também conhecida como viagem astral. E parece que dentro do meio espírita ele não encontrou espaço suficiente para desenvolver essa ideia, para desenvolver essa abordagem, esse enfoque maior na projeção da consciência, na viagem astral. Por que ele defende a projeção da consciência em detrimento da mediunidade como nós conhecemos? Porque há, na projeção da consciência, uma participação maior, uma participação efetiva de nós, espíritos encarnados. Para citar uma diferença prática, um exemplo prático da diferença entre o objetivo da projeção consciente e o objetivo da mediunidade. Apenas um exemplo. Se nós queremos saber mais acerca do que nós chamamos normalmente de mundo espiritual, que é o plano astral, para quase todos nós que nós temos acesso é o plano astral. Vamos, fazendo uma analogia, imaginar que nós queiramos conhecer qualquer outro lugar do mundo, Nova York, por exemplo. Existem duas possibilidades de conhecer Nova York, de saber como é Nova York, como as coisas funcionam em Nova York. Ou um nova-iorquino me conta, né? Vem o nova-iorquino aqui na minha casa e me conta como são as coisas lá, como são as ruas, como são os costumes. Ou eu vou até Nova York, eu vou lá, vejo com meus próprios olhos como é que funciona. É assim, mais ou menos, em linhas gerais, a diferença entre a projeciologia e o mediunismo.
O médium recebe as informações do plano espiritual, do plano astral, através dos espíritos. Vem um espírito e dá a informação de lá. Já o projetor consciente, ele mesmo se arrisca a ir, a se desdobrar com o corpo astral, com a consciência no corpo astral, ir até esse plano e ver com seus próprios olhos, de acordo com as suas possibilidades, como é lá o que acontece lá. Os dois têm suas vantagens e desvantagens. O fato é que o Valdo Vieira, fundando a Conscienciologia, dando esse enfoque maior à projeção da consciência, a sua intenção foi afastar o aspecto religioso que envolve a questão do espírito. O espiritismo no Brasil se tornou uma religião. Na sua origem, não era uma religião. E nós vivemos esse aspecto religioso, eu mesmo vivo sem problema algum, mas o fato é que o espiritismo na sua origem não era religião. E o Valdo então tenta devolver e desenvolver o aspecto científico das coisas ligadas ao espírito, tirando qualquer conotação de religiosidade. A ideia em si é excelente. E tem um princípio da Conscienciologia, que eu não lembro como é nas suas palavras, mas que diz mais ou menos assim: não acredite em nada, nem no que nós lhe dizemos. Faça as suas experiências. Isso se for realmente levado em prática, sim. Se a pessoa realmente fazer as suas experiências, é uma coisa muito boa. Temos que considerar que nem todo mundo está preparado para isso. Nem todas as pessoas estão preparadas para desenvolverem as suas potencialidades psíquicas, mas isso já é uma outra história, é um outro assunto. Mas eu voltei depois para a Conscienciologia alguns anos atrás. Fiz um curso lá, fui muito bem recebido, um curso muito bem orientado, muito bem passado, conceitos muito simples, as coisas que se estuda no basicão do espiritismo, mas claro, com enfoque voltado para a projeção da consciência. A diferença básica, assim, mais fundamental que eu noto do ambiente da Conscienciologia para um centro espírita, e é claro que eu estou dando a opinião de um conhecedor superficial, não conheço vários centros da Conscienciologia para dar uma opinião mais embasada. O que eu noto é justamente essa diferença entre um lugar não espiritualizado, ou melhor, um lugar não religioso e um lugar religioso. No centro espírita existe um calor humano maior, existe um carinho, ou pelo menos uma tentativa de carinho, de maior compreensão, porque no centro espírita se faz muito a tarefa da consolação, que na Conscienciologia chamam de TACOM, e a tarefa de esclarecimento eles chamam de TARES. Para tudo tem palavras novas. A Conscienciologia não é voltada para consolar, é voltada unicamente para esclarecer. O espírito busca o espírito encarnado, nós buscamos o esclarecimento por nossa própria conta e risco. Isso, em linhas gerais, é o que eu conheço da Conscienciologia. Acho muito válido. Na prática, eu percebi lá, e se percebe assistindo às tertúlias do Valdo Vieira, que faleceu ano passado. Ele tinha um programa semanal que chamava de Tertúlia, onde ele dava a sua opinião a respeito dos mais diversos assuntos. Na prática, aquele lema da Conscienciologia, não acredite no que nós dizemos, faça a sua própria experiência, na prática não vale. Porque tanto no curso que eu fiz, quanto assistindo às tertúlias, o que vale é a opinião do Valdão. O que o Valdo diz é lei. As pessoas se desculpam, ou pelo menos tentam explicar isso, de levar tudo que ele diz como lei, atribuindo isso à experiência dele. Afinal, ele é o fundador, era um homem muito experiente, tinha ali uns 80 anos de idade, certamente sabia muito. Mas todos nós somos muito falíveis. Valdo Vieira é um ser humano como nós, também falível, embora a sua imensa capacidade psíquica, uma obra enorme que ele deixou, muito útil, certamente.
mas assistindo algumas tertúlias, raramente nós vemos o Valdo dar alguma opinião que não seja detratando a pessoa ou o assunto. Atira para tudo que é lado, dificilmente ele vê que alguém tem razão, dificilmente vê algum posicionamento certo. Certo é ele. Fala muito mal de Jesus, e eu entendo que para uma pessoa que não é religiosa, Jesus não tem a grande importância, mas se nota nos comentários do Valdo que ele não entende nada mais do que aquilo que é escrito ao pé da letra, ele não vê nenhum outro sentido nas palavras de Jesus, nos evangelhos. Respeito à conscienciologia, acho muito útil para algumas pessoas que não se sentem bem vivenciando o aspecto religioso da espiritualidade, do espiritismo. A conscienciologia pode ser uma boa tentativa. Tem uma pessoa que foi ligada ao Valdo Vieira, isso já desde o final dos anos 80, se desvinculou do instituto formado pelo Valdo Vieira e tomou um caminho próprio, que é o Wagner Borges, uma pessoa maravilhosa, muito espiritualizada, com muito conhecimento, tem muita coisa a nos passar, passa muita informação, uma mente aberta, não é um espírita, mas conhece muito de espiritismo. Indico sempre ele para quem se interessa pelo assunto projeciologia, projeção da consciência. A outra pessoa que eu indico sempre é o Saulo Calderon, que não assisti muitos vídeos dele, não conheço muito do trabalho dele, não fala muito sobre aspectos assim da espiritualidade, mas tem bastante experiência sobre a projeção da consciência. Então também sempre indico o trabalho dele, é uma pessoa séria. E os dois, tanto o Wagner Borges quanto o Saulo Calderon, não são donos da verdade. Não são aqueles que dizem é assim, porque comigo foi assim, então é assim. Não, eles dão a sua opinião, contam as suas experiências, sem nenhum autoritarismo. É isso aí, muita força e paz para você.